O que é terreno? O que é terreno na filosofia homeopática? Eu tenho um lote. Não, não é isso não. Terreno é o conjunto de adoecimentos apresentado pela pessoa, pelo animal, pela planta, pelo meio ambiente. São constituídos e classificados e identificados em sintomas físicos, mentais e emocionais, ou seja, terreno é constituído pelos sintomas fisiomento-emocionais, também chamado de psiconeuroendocrinológico, que a pessoa apresenta. Então tem um conjunto de situações que vai te levar a apresentar um sinal físico. Então esse conjunto de situações que vão te levar a um sinal físico é o terreno que a pessoa apresenta. A homeopatia ela vai mexer nesse terreno, vai começar a criar uma estruturação para eliminar o que está sujo, as toxinas desse terreno e restabelecer a saúde. Então, quando você está bem homeopatizado, você não se preocupa com ebola, você não se preocupa com dengue, você não se preocupa com dengue hemorrágica, com gripe. Eu tinha bronquite, mudou o tempo, eu já estava gripado. Antes de ontem estava muito quente, ontem deu uma resfriadinha e hoje está frio, portanto estou com 2 camisas. Isso para mim era fatal, eu estaria com a baita de uma crise de bronquite. Hoje, embora tenha tomado chuva ontem, estou aqui tranquilo, falando normalmente, sem nenhuma gripe. Então ela modifica nosso terreno, nós passamos a reagir de forma natural às intempéries, às situações que vêm ao nosso encontro. E aí você vai encontrar muitas pessoas que passaram pelo tratamento homeopático, racionalmente entendendo passo a passo, recuperaram sua saúde. Mas é importante nós lembrarmos que a saúde só pode ser estabelecida conforme as nossas equações transcendentes, com responsabilidade sobre os nossos atos. Então, se eu sei que alguma coisa me intoxica, se alguma coisa me faz mal, se alguma coisa me causa choque de consciência, eu tenho que arduamente evitá-la. Miasma, de novo, a gente falando sobre o miasma. Hahnemann classificou como miasma os mecanismos adoecedores nos seres humanos. Eles são apresentados por uma série de reações e sintomas fisiomento-emocionais classificados em um grupo com características próprias bem específicas, sendo classificados em primários, psora, cicose e luetismo, e secundário, tuberculinismo, cancerinismo e aditismo, para facilitar o entendimento e direcionar o tratamento. Então o miasma ele tem como finalidade principal e básica a gente identificar qual o nível de adoecimento a pessoa está e aí a gente direcionar o tratamento para cada nível que ele está. Ele vai diminuindo o nível de adoecimento, o conjunto de remédios que ele vai tomar também vai diminuindo na sua classificação, vai também sendo coerente, não diminui não, vai sendo coerente com a sua classificação miasmática. Mas você fala em conjunto de remédio, a homeopatia não pode dar um remédio só? Sim, mas esse remédio tem que estar dentro do seu aspecto de adoecimento naquele momento. Lembrando o parágrafo 171 e 184 do Organon, que fala que tem que trocar de remédio. Cuidado para não ficar tomando um remédio só a vida inteira e se adoecendo. Os miasmas na homeopatia são entendidos como os sintomas mental-emocionais do conjunto de adoecimento que a pessoa possui. Então, uma pessoa pode ter todos os miasmas, porque ele vai ter um conjunto de sintomas muito grandes, vai estar muito adoecida, muito complicado de ser tratada. Então, esse processo que a gente vai caminhar para chegar a um objetivo final. Miasma também pode ser entendido como um conjunto de substâncias tóxicas, mas elas são fluídicas, vibracionais ou quânticas, conforme está escrito ali, conforme a gente chama de energias deletérias, que, presentes em nossos corpos sutis, causam esses sintomas mentais, emocionais e energéticos. Sintoma energético é aquele como se tivesse um bicho andando na minha barriga, como se tivesse um prego fincado na minha cabeça. Não tem o prego fincado na sua cabeça, não tem o bicho andando na sua barriga, então é um sintoma energético. Assim como a febre pode ser entendida como energética e a dor. Por que você está sentindo dor nesse tal lugar? Tem uma inflamação. Se tem uma inflamação, tem um bloqueio de energia. Então é um sintoma energético. Elas desenvolvem os sintomas objetivos que deixam o nosso organismo predispostos. Ela desenvolve sintomas subjetivos que deixam o nosso organismo predisposto a ter adoecimentos em determinados órgãos ou conjunto de órgãos, ou um adoecimento com características afins.
com caminhos de agravamentos bem definidos, que chegarão ao físico e se não forem tratadas a tempo. Então, vamos repetir para a gente entender direitinho. Esses adoecimentos, esses sintomas mentais, energéticos, emocionais, eles vão se agravando com o tempo, vão desenvolvendo adoecimentos complexos, vão desenvolvendo doenças no físico, se não forem tratados. Então, se eles forem tratados de forma preventiva, corrigido enquanto estão nas sensações, o teu físico não vai adoecer. Então, o princípio básico que nós temos na homeopatia como caráter preventivo, e Michaud e Tetot deixam isso muito bem definido, que ela é, quando se trata do terreno, você está prevenindo um adoecimento lá na frente, só que a nossa sociedade ainda não entendeu isso. Em questão 94 a 107 do livro Consolador, Emmanuel nos fala das pessoas que precisam da doença como meio de cura para seus espíritos, para elas se estabilizarem na vida. Elas sentem uma terrível necessidade de passar por essas doenças para se melhorarem. Então, nós temos que entender que todo o processo de desenvolvimento do ser humano, ele vai passando etapa por etapa até chegar naquilo que a gente não quer, que é a doença física. Um sinal físico, né, que a gente chama de doença. Eu não gosto de falar doença, porque quando você fala doença, você está colocando a pessoa numa situação de ele está doente, ou seja, coitado, está debilitado. E quando você fala um sinal físico, ele tem que se virar, como falei, pular e achar a solução. Porque, segundo a nossa equação, tem que tomar uma atitude. Tem o sinal chegou no físico, estourou todos os limites mentais, emocionais e energéticos. Então, se vira, tome uma atitude para se tratar, ou então você vai tratar teu espírito, mas teu corpo vai morrer antes, vai sucumbir antes, né? Então, as substâncias tóxicas e energéticas, essas substâncias tóxicas fluídicas ou vibracionais, desenvolvem os sintomas subjetivos, o prego, a sensação de um prego fincado na cabeça, a sensação de ter um toco batendo no coração, espetando no coração, sensação de que tem caco de vidro no intestino, aquelas dores cólicas intestinais cortantes, né? Cólicas menstruais que as mulheres descrevem, das mais terríveis possíveis, de dor, de rolar no chão, de ter que ser internada. Então, tudo isso são sintomas energéticos de um problema muito sério que pode acontecer lá na frente. E a homeopatia, graças a Deus, que Deus é extremamente misericordioso e bom, então Ele nos dá a oportunidade de termos os remédios para fazermos esses tratamentos. O que é mais importante é que a gente tenha em mente que temos que entender que os remédios devem ser indicados segundo os sintomas mentais, emocionais e baseados nos distúrbios de comportamento e atitudes que essas pessoas tomem. Ou um adoecimento com características afins. Então, esses adoecimentos, cada miasma vai ter seu padrão de adoecimento. Ou mexer nele, a pessoa vai para o outro miasma que estava latente, que ficou ativo. Então, desenvolve um conjunto de adoecimento parecido. Mexe nele, vai-se para outro, e assim vai sucessivamente, até que você estabilize as condições energéticas dessa pessoa, psicofísicas, propiciando o desaparecimento dos sinais físicos e reduzindo os adoecimentos mentais, emocionais e energéticos. Os miasmas podem estar latentes, quando se percebe que ele está presente, mas não dá mostra muito nítida da sua existência. Ativo, quando se percebe que ele está presente através de sinais fisiomento-emocionais apresentados, de relativa gravidade. Não precisa ser um sinal muito grave para você identificar que a pessoa está doente. É um sinal relativo. Então, os miasmas estarão exacerbados quando o nível de adoecimento estiver extrapolando todos os padrões, tanto no físico, no mental, né? Então, ele vai estar ali com um problema no físico, um problema no mental, é muito mais difícil de ser tratado, mas é possível, dependendo da energia vital da pessoa e da sua intensidade. Então, os exacerbados, quando o miasma foi tratado com o uso de remédios supressores, sejam ele homeopatia, fitoterapia, acupuntura, floral, o que for, mas se usou de forma supressora, vai exacerbar o miasma
E aí o terapeuta vai ter que ter a humildade e falar assim, errei, vamos começar de novo. Ou às vezes ele já pega um caso muito complicado que tudo que ele mexe dá errado porque a pessoa já está muito complicada. E ele mostra todo o seu poder de desagregação físico-emocional e começa a aparecer metástase de todos os níveis. Então, quando você suprime esse adoecimento, vai para um padrão maior, vai tomando atitudes e consequências de trazer sequelas na pessoa, seja ela em nível físico ou em nível psíquico, vai tendo sequelas muito sérias. As diáteses são miasmas exacerbados, mas nem quer, porque a pessoa está com uma diátese ativa, não quer dizer que ela seja muito complexa. Então, a diátese também nós podemos ter ela latente, ativa e exacerbada, de acordo com as condições fisiopsíquicas dessa pessoa. Fisiopsíquica quer dizer no físico e no psiquismo. Então, a diátese também é uma palavra de origem grega que traz algumas nuances para o mundo atual, mas que a homeopatia entende da diátese. Diátese é uma palavra de origem grega que caracterizava a suscetibilidade da pessoa a desenvolver certos sinais físicos de adoecimento diante de um estímulo externo, como, por exemplo, uma dor de garganta após a mudança das condições climáticas. Portanto, é uma disposição mórbida natural e dinâmica que o indivíduo tende a desenvolver de acordo com o seu padrão de adoecimento e diante de qualquer estresse físico-emocional. Então, quando a pessoa está classificada dentro de um miasma, ele tem lá seus sintomas mentais, emocionais e energéticos ativos. Teve uma mudança climática, ou ele passou por um momento de muita raiva, ele interioriza uma determinada, ou desestabiliza sua energia psíquica, ou absorve energias tóxicas, as duas proposições estão certas, e aí exacerbam os sintomas físicos. No caso, é muito comum, o tempo está quente e resfria, dá inflamação de garganta, ou está frio e esquenta, também a pessoa tem infecção de garganta, que no caso do luetismo. Sempre nos perguntamos por que sofremos. Então, aqui tem, na realidade, esses slides estão em forma de trechos, ou seja, pedaços que entre um e outro no livro vai ter 2, 3 páginas para serem estudadas. A doutrina espírita diz que o sofrimento é necessário à solução, à evolução, mas mesmo assim persiste a pergunta, por que sofremos? Então, é muito comum as pessoas acharem assim que temos que sofrer para evoluir, mas nós não temos que sofrer para evoluir. Nós temos que aprender a viver bem para evoluir, que tem gente que está sofrendo e não evoluiu. Um exemplo clássico, as pessoas estavam passando fome, miséria. Aí veio um político, organizou a política nacional, as pessoas pobres começaram a ter uma melhor condição de vida, os que tinham uma condição de vida melhorzinha passaram a ter uma melhor ainda, e de repente se volta contra essa pessoa de forma furiosa para atacar essa pessoa. Então, essas pessoas aprenderam com o sofrimento? Não. Tomaram uma série de atitudes e agora acham que pode esquecer aquilo ali. É o natural do ser humano. Nós estamos muito bonzinhos quando estamos sofrendo e ficamos muito furiosos quando estamos bem de saúde. Ficamos cheios de si, como normalmente dizem. Isso não é esse momento de cheio de si, quando está relativamente com saúde, isso não é saúde. Isso é doença grave, porque está exacerbando o egoísmo, a vaidade, enfim, tudo aquilo que é nocivo ao processo de evolução e desenvolvimento do ser humano. Então é importante nós aprendermos a estabilizar as nossas energias, a criarmos mecanismos de autoproteção para que a gente esteja melhor ao longo da nossa existência e a gente esteja melhor ao longo da nossa vida, construindo sempre padrões vibracionais de melhoria. Então, certamente, a dor decorre de nossas faltas em qualquer fase desta e de outras existências anteriores, pois tudo o que fazemos e contraria a vontade de Deus cria uma condição de adoecimento que irá se propagar em órgão mais propício ou mais fraco no momento próprio. Agora você vai falar assim, entendi, ou então fala assim, como que está a minha situação agora? Então esse parágrafo, ele reporta muito bem a situação da humanidade, a nossa condição íntima, a nossa condição de
criar processos adoecedores ou de criar processos curativos, e principalmente de nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que eu posso fazer para estar melhor amanhã. Já pararam para pensar nisso? Isso que a gente chama de futuro transcendente, é quando você tenta programar o teu futuro para uma vida melhor. Então, certamente que a dor decorre das nossas faltas em qualquer fase e de nossas faltas em qualquer fase desta e de outras existências anteriores. Então tem situações que é dessa vida agora e tem situações que é de outra vida, de outras situações anteriores. Onde eu parei? Pois tudo que fazemos contraria as leis, a vontade de Deus, as leis divinas, cria uma condição de adoecimento, que irá se propagar em um órgão mais propício ou mais fraco no tempo próprio daquela pessoa, daquele órgão. Então, muitas das vezes, a gente vê tiranos, políticos corruptos e tantas situações que marcam a humanidade. Todas essas situações trazem para nós condições de termos que refletir, de termos que procurar, mensurar como nós estamos, de que forma nós estamos e de que forma nós vamos absorver esse impacto. Normalmente nós não pensamos assim, isso é assim mesmo, faz parte da vida, tem gente que briga com Deus por causa disso, cada um toma uma determinada ação, uma determinada postura mental, perdão. Então, quando a gente vê essas situações ocorrendo hoje, logicamente, com André Luiz, quando a gente fala sobre o bióforo, ele fala que a reencarnação de um ser humano inteligente e consciente depende dos cálculos diferenciais e integrais da contabilidade divina. Portanto, nós não vamos ter uma reencarnação ao léu, uma reencarnação dentro de determinados padrões vibratórios que vai nos impor limites para que a gente consiga caminhar. Lembrando que dentro de qualquer ato criminoso tem uma mente atormentada que atrai uma mente culpada que atrai e uma atormentada que executa. A mente que executou passará a ser a culpada que vai atrair, e assim cria-se um ciclo vicioso até que ambos se evangelizam. Aí você vai falar assim, e no atentado terrorista? Por que foi no local A e não foi no local B? Porque tinha ali as pessoas D, E, F e não tinha G, H, I. Entenderam? Então, quem estava ali dentro, naquele momento, estava dentro de um processo de atração para aquele fenômeno que nós não gostamos. E quem executou tinha afinidades transcendentes com aquele grupo de pessoas. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, esperemos não estar de mãos vazias na hora do Senhor. E no decorrer da dissertação ele nos diz o seguinte, o que você faz de especial para não estar com essa mão vazia? Então todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a valorizar as nossas oportunidades e começarmos a crescer de forma transcendente, repensando o que vamos fazer, como vamos fazer e as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Aí isso é muito complicado. Tudo pode ser simples, tudo pode ser complicado, depende de como nós encaramos a vida e a realidade transcendente. Portanto, não é chatice repetir transcendente toda hora, nós temos que interiorizar isso para que a gente possa caminhar com segurança. Fora da caridade, não se avançamos. Fora do entendimento das leis de Deus, temos muitas complicações sociais, mentais, emocionais e energéticas de consequências imprevisíveis para a nossa sociedade. Todos os conflitos que estão existindo na Terra atualmente e os que já existiram antes estão se somando para criar outros conflitos no futuro. Ou a humanidade se torne espírita para buscarem equacionar pelo amor e pela caridade todas as atrocidades que estão sendo feitas, ou muitos espíritos serão retirados da Terra porque a Terra não suportará suas mentes conflitivas, conflitantes e cheios de dúvidas, conflitos, tormentos psicológicos dos mais variados. Então, todo o processo de autoeducação do ser, de autoevolução e de autoeducação precisará ser feito para que se estabeleça um padrão superior de entendimento e de vida.
Então todos nós estamos aqui para buscarmos pontos para a nossa melhoria, pontos para o nosso refazimento íntimo. Todos nós está na nossa mão fazer a caridade. Qualquer que seja a religião, está na mão da pessoa fazer a caridade. E buscar entender as leis de Deus do ponto de vista mais amplo e transcendente possível. Porque tudo são transcendentes, tudo vai além da nossa imaginação humana. Cuidado, como nós estamos agindo. Olha para dentro de si mesmo e fala assim, como eu estou agindo? Estou agindo de forma condizente com as leis divinas? Então vamos caminhar. Não estou, vamos buscar modificar. Precisamos restabelecer a nossa meta de evolução, precisamos restabelecer a nossa meta de edificação do amor, da caridade e principalmente do entendimento das leis divinas. Precisamos muito entendê-lo. Hahnemann tinha um grande apreço pelos que se dispunham a trabalhar com homeopatia e via esse trabalhador como alguém dotado de grande responsabilidade e amor pelo semelhante. Portanto, devemos observar se temos o dom de fazer o bem para podermos servir à causa do amor aos que sofrem. E ele tinha tanto entendimento do ser humano, tanto entendimento da importância da caridade, do amor ao próximo, que ele participou da codificação da doutrina espírita, deixando mensagens ali importantes, e certamente muitas respostas foram dadas por ele, porque não foram assinadas. Mas a gente percebe pelo conteúdo quem respondeu. Logicamente que ali não tinha só o Hahnemann, tinha uma equipe, como São Luís e tantos outros, para gerenciar tudo aquilo que sairia na doutrina espírita. E a proposta do Kardec e da espiritualidade superior é que a doutrina espírita se tornasse uma filosofia de vida, para ajudar a todos os homens de ciência ou da religião a reverem a si mesmos e tomarem atitudes mais condizentes com as leis de Deus. E Hahnemann foi um grande exemplo disso. As suas atitudes eram extremamente coerentes, de profundo respeito pelo ser humano, de extrema valorização da responsabilidade com os atos com relação à saúde. Quer ser homeopata? Interiorize esse sentimento de amor e responsabilidade pelo ser humano. Outro detalhe importante é que no adoecimento crônico, o ajuste se faz urgente e a doença é o limite necessário para que o espírito não repita os erros e vícios nele enraizados, tendo no adoecimento um limitador de suas atitudes frente à vida. É obstáculo para muitas atitudes e muitas destas irrefletidas, que lhes trariam consequências graves nos futuros. Então, por que eu falo nos futuros? A gente já vai falar mais à frente. Então, nesse caso, o adoecimento é um limite. Fará com que ele reflita, que o espírito reflita, pense, e se ele mudar os seus conceitos de vida, ele mudará ou reduzirá seus adoecimentos. Então, porque nos futuros, que no futuro desta vida, no futuro das outras vidas, a gente colocou no plural que leva a pessoa a refletir. No futuro a pessoa pensa em uma coisa muito distante, ou pensa daqui a uma semana, daqui a um mês, ou daqui a 2 anos. Quando a gente fala nos futuros, a gente fala, por que nos futuros? E o que a gente quer é que você reflita. Reflita. O que poderá acontecer comigo nos futuros que me esperam se eu continuar agindo dessa forma? Tudo são pontos de vista. Tudo são necessidades de interiorização, de valorização da nossa vida, da nossa existência. Então, se nós mudarmos alguns conceitos, nossa condição de vida muda, a nossa saúde muda, o nosso padrão de adoecimentos também mudam. Agora, se você não tem um estímulo energético da homeopatia, na hora que você muda seu padrão de vida, você começa a apresentar adoecimentos em nível físico, porque está tirando do seu perispírito. Portanto, entender a homeopatia é fundamental para entender bem a doutrina espírita e entender bem a religião. Que se não você não tirar esses adoecimentos, substâncias tóxicas que estavam no teu perispírito, você vai continuar agindo da mesma forma. Por isso que fala, fulano é tão bonzinho, ele faz tanta tarefa e está sempre doente. Porque ele está se limpando.
Olha, fulano é mau, faz tanta maldade e nunca adoece. Porque ele está só se intoxicando. Na hora que caiu a ficha, e agora? Aí ele vai se adoecer. Aí você algumas pessoas vão até pensar assim, deixa eu continuar do jeito que está, que eu não quero ficar doente. Burrice. Porque na hora que a ficha cair e a consciência despertar, vai ter uma infinidade de adoecimentos para tirar. Então é necessário que a gente tome nossas ações no bom senso e um raciocínio transcendente, com equilíbrio e respeito pelas leis divinas. Sempre.